Boa noite a todos e todas, nossos alunos do 5º semestre. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Clarice, sou assistente social, especialista em recursos humanos e marketing interno e mestre em promoção de saúde. Estou aqui na Unopar já tem alguns anos, 5, 6, passando em torno de 5 anos. Sou assistente social praticamente há 20 anos, tenho atuado. Meu grande percurso profissional foi mais direcionado à área da saúde, a políticas de saúde. Também tive uma breve passada na política da assistência social e trabalhei na política de saúde tanto privada quanto pública. E agora nós estamos mais direcionados à docência na Unopar. Estou com algumas disciplinas. Eu costumo pegar o aluno aqui no 5º semestre, agora a ética foi para o 4º semestre, e a gente vai acompanhando em algumas disciplinas. Nós vamos nos encontrar no 6º, no 7º, lá no 8º, então nós vamos ter vários semestres que nós vamos estar trabalhando juntos, certo? Bom, vocês, 5º semestre, a gente acredita que chegou até aqui, porque vocês já têm uma identificação com o curso, já estão assim, se vendo, estão aqui não só para fazer um curso, mas eu acredito para tornar-se profissional. Nesse 5º semestre, vocês vão estar iniciando o contato com a prática profissional, tendo contato nas instituições e no campo de estágio, conhecendo essa realidade, os primeiros contatos com a instituição. E a disciplina nós vamos estar trabalhando com a disciplina Ética e Legislação Profissional. Então, o que determina a ética? O que é a ética? O que nós podemos entender quando nós falamos de ética? E aí, a ética profissional, que é isso que nós vamos trabalhar com a ética profissional, e a legislação, que dá um suporte para nós podermos atuar. Então, quando vamos lá no campo, nas instituições, depois de formado, quais são os princípios que vão nortear a nossa conduta profissional? O que determina, qual é o compromisso que eu tenho, qual as atribuições que são direcionadas ao profissional. Então, esse semestre nós vamos estar aprofundando, fazendo várias leituras, vários referenciais, utilizando o livro da disciplina praticamente completo. O livro da disciplina nós vamos ter 5 aulas, nós vamos passar por todo o livro da disciplina e eu recomendo que vocês façam a leitura do livro. E vamos também trabalhar com a ética. E o que determina a ética? Falar de ética, a gente já fica assim, o que é ética numa sociedade capitalista, uma sociedade competitiva, uma sociedade corrupta, uma sociedade excludente? Então, a gente, quando fala desses princípios éticos, o que vem a ser isso a nortear essa conduta? O que nós podemos entender como direção? Então, nós temos alguns parâmetros, alguns tipos de classificação da ética. Nós temos a ética enquanto cidadãos, enquanto princípios que vão nortear a nossa conduta, nossa conduta profissional, a nossa conduta enquanto cidadão, enquanto pai, mãe, enquanto filhos, enquanto relação social, enquanto seus colegas de turma, enquanto ambiente social. E temos também esses princípios que norteiam a nossa ética enquanto valores teológicos. O que me determina se eu tenho valores que vão nortear minha ética enquanto princípios cristãos, enquanto outros princípios que vão nortear. E nós temos que ter claro que isso diferencia da ética profissional. É o que nós vamos estar percorrendo na nossa disciplina. Neste primeiro momento, nossa primeira aula de hoje, nós vamos então assim, definir o que nós vamos trabalhar. Nós temos 5 encontros, 5 momentos de teleaula. Nossa primeira aula, nós vamos trazer alguns conceitos de ética, trazer o conceito dessa ética na sociedade, fazer uma reflexão. O que tem norteado
né? Que conduta que eu tenho enquanto ética, enquanto cidadão. Nós vamos fazer essa introdução falando de conceitos de ética, ética e moral, qual a influência da filosofia na ética, chegar na ética das profissões, né? Vamos percorrer isso hoje na nossa primeira aula. E determinar, né, dentro da ética nas profissões, falar o que determina o código de ética. No nosso segundo encontro, na próxima semana, nós vamos estar trabalhando já com os códigos de ética, direcionando com a ética no serviço social. E a ética no serviço social, nós percorremos 5 momentos de revisão do nosso código de ética. Então, nesses 5 momentos, a nossa ética ela percorre um processo histórico de construção. E nós tivemos 5 momentos. Então, na segunda aula, nós vamos trabalhar com 4 momentos importantíssimos para que a gente entenda hoje os princípios do que determina o Código de Ética atual, o que determina a lei da regulamentação social, do serviço social. Então, para entender esse processo, a ética na atualidade, esses princípios atuais, nós vamos percorrer como eles foram construídos. Então, na segunda aula, nós vamos falar do momento do Código de Ética de 1947, que foi o nosso primeiro Código de Ética, revisado em 1965, o segundo momento do Código de Ética, o terceiro momento em 1975, depois o quarto momento, 1986, momento significativo, esse quarto momento que nós vamos finalizar na nossa segunda aula. Deixamos a terceira aula para nós trabalharmos só com o nosso Código de Ética atual, o Código de 1993. Aí nós vamos detalhar o código, nós vamos entrar nesse código e por isso eu acho muito importante, hoje é a primeira aula, já passei isso na mesa redonda, vou estar reforçando para vocês que já comece a ter contato com o Código de Ética atual, façam uma leitura, 2, porque o Código de Ética nós precisamos fazer várias aproximações. Até hoje, recente a gente estava conversando, sempre nós precisamos estar respaldado, voltar lá, fazer uma reflexão, o que determina. Então nós vamos utilizar a terceira aula para aprofundar no Código de Ética, detalhar os princípios, direitos, deveres, a questão do sigilo. Vamos utilizar também esse referencial na quarta aula do Código de Ética atual, falar da lei da regulamentação da profissão. E na quarta aula, então nós utilizamos a terceira e quarta aula para trabalhar, né, o Código de Ética atual e a lei da regulamentação. No nosso quinto encontro, no nosso último encontro, nós vamos trabalhar com o projeto ético-político, o que direciona, o que determina. Nós temos um projeto ético? Temos um projeto ético-político que direciona, que vem trazendo alguns parâmetros que nós temos compromisso diante da categoria frente a esse projeto ético-político. Então, nós vamos percorrer esses 5 momentos. Então, nós temos muito conteúdo para trabalhar. Então, eu quero já motivá-los a participar das teleaulas, participar da aula-atividade. Nós vamos fazer a aula-atividade onde eu oportunize vocês fazerem essa reflexão, aprofundar no conteúdo que nós estamos trabalhando, tá? E também o fórum é um espaço rico que nós vamos estar utilizando. Eu costumo postar vídeos no fórum, que vocês acessem os vídeos, que façam essa reflexão, né, que vá contribuir. Então, o fórum também é um ambiente que nós vamos estar utilizando bastante, certo? Então, vamos lá começar a nossa disciplina, já introduzir alguns conceitos para que a gente trabalhe, né, com todo esse conteúdo que a professora apresentou. Nós vamos utilizar de alguns autores que vêm fundamentar o nosso referencial teórico. Eles vêm dar esse suporte teórico para nossas aulas, para direciona, são assim os autores que mais têm direcionado, escrito sobre ética no serviço social. Então nós vamos trazer esses autores que a professora trouxe, os livros aqui, depois a gente pode estar passando para vocês. Nas outras aulas eu vou trazer outros livros e a gente vai estar trazendo
essa referência teórica. E a gente costuma, assim, orientar vocês, né? Vocês estão no 5º semestre, é importantíssimo. A leitura vai fundamentar tudo. Não existe uma prática sem o fundamento da teoria. Ela não existe uma prática pela prática. A prática ela é direcionada, ela tem o suporte da teoria. É muito importante que vocês façam leitura. Como nós vamos ter esse referencial teórico que vai dar esse aporte para que vocês possam ter essa atuação no campo de estágio, atuação na formação profissional, lá futuramente enquanto profissionais, vai ser esse referencial teórico. Eu trouxe alguns livros, né? Vamos na câmera de documentos e nós vamos apresentar alguns livros aqui hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos estar colocando outros. Bom, o que nós temos aqui? Serviço está meio ruim aqui. Serviço social e ética. Esse livro ele é organizado pela Bonetti. Desse livro aqui, que eu tirei o texto que nós deixamos para que a gente estudasse hoje, Ética e Circunstância, no nosso segundo momento, na nossa aula atividade, eu tirei desse livro esse texto que nós vamos utilizar na nossa aula atividade. Um outro livro de referência está relacionado no livro da Biblioteca Básica do Serviço Social. Até assim, a gente recomenda, a Biblioteca Básica ela tem vários livros ali de política social, economia, outros. E a gente tem ali o livro de ética, que é escrito pela Barroco. Barroco é uma das autoras que mais escreve sobre a ética no serviço social. Assim, muitas referências vocês vão encontrar da Barroco, né? Fundamento sócio-histórico, né? Então, esse livro também a gente vai estar utilizando bastante. Esse ele dá um suporte também, organizado pelo Cefes, Ética e Instrumentos Processuais. E a gente deixa também, esse você já deve ter visto, outros professores trazido esse referencial desse livro. Ele é bem importante, ele tem uma coletânea de textos, de assuntos, ele é bem pertinente ao serviço social e ele traz aqui também um capítulo exclusivo aqui que a gente vai estar trabalhando, tá? Sobre a questão da ética, a ética, sobre o projeto ético-político, ele vem complementar. E por último, né, aqui o livro Materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social, Marcela Mares José da Silva. Nós vamos ter outros livros que eu vou trazer de referência para vocês, como um que eu utilizo bastante, que eu vou estar reforçando. Quem puder adquirir na próxima aula eu vou estar trazendo, é o livro do Código de Ética Comentado do Serviço Social de 2010, também é muito importante. E o nosso livro, o livro da disciplina, a apostila, o livro que vai direcionar a nossa disciplina. Então, este livro vai estar trazendo, né, todo esse parte desse conteúdo, mas é muito importante a gente procurar a fonte, ir lá no referencial de quem escreveu, de quem trouxe essa contribuição. Então, a gente deixa aí uma referência de livros, certo? Bom, vamos entrar na questão da ética. Nosso primeiro, né? Vamos lá falar dessa ética. O que determina um ser, né? O que é ser ético? O que nós podemos determinar enquanto um ser ético? Aí a gente coloca aí, ser ético é estabelecer princípios indispensáveis do profissional que direcione a prática cotidiana. O que é ser ético? Naquilo que a professora falou, uma sociedade tão competitiva, tão contraditória, com tantas exclusões. A gente, assim, algum tempo atrás, a gente, costuma trazer essa referência, que de 78 a gente teve uma referência, uma propaganda da Souza Cruz, que foi feito pelo Gerson. Não sei se alguém já viu, acho que a maioria de vocês vão ser bem novinhos, são pessoas, né? Mas aquelas pessoas que já é um pouquinho mais madura, vai lembrar dessa referência. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Eu fico indignada com essa frase. Por que dessa frase?
Até que ponto nós temos compromisso? Até onde vai os nossos princípios? O que norteia nós definimos enquanto conduta, enquanto cidadão, enquanto conduta que vai direcionar. Muitas vezes nós estamos criticando políticos, criticando governo, criticando a administração pública, criticando outros, né, instituições, e nós passamos por perfil muito parecidos. O que nós estamos refletindo no nosso dia a dia? Qual o nosso compromisso ético diante das pessoas, diante da sociedade, diante de nossos filhos, diante de nossos colegas? Então nós vamos iniciar com essa introdução. Aí eu deixo um vídeo, vamos para um vídeo que faz essa reflexão e já voltamos para a gente fechar essa mensagem do vídeo nessa introdução da nossa aula. Vamos ao vídeo? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a father's life? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, Bom, acredito, né, esse vídeo traz essa mensagem, o que nós estamos refletindo. Muitas vezes nós estamos refletindo nas crianças, estamos passando uma mensagem e elas vêm copiando, vêm trazendo essa codificação que elas recebem uma codificação, uma mensagem codificada daquela atitude, e ela vai reproduzir essa atitude. E cabe nós pensarmos qual atitude nós estamos reproduzindo diante da sociedade. Nesse momento falando da ética na sociedade, quais são os princípios, o que norteia o meu agir, quais são os valores, que valores são importantes. Para mim, eu posso ter um valor, vocês outros, a tutora outro, e assim vai. Então, nós precisamos entender o que determina como princípios, como valores, né? E como nós refletimos isso, ok? Bom, vamos agora avançar um pouco, nós vamos entrar no conceito, trazer agora a definição do que determina moral e do que determina ética. E geralmente no começo, quando a gente começa a apresentar a disciplina, há um pouco de confusão, até onde vai a moral, até onde, quando inicia a ética. Nós vamos trazer agora esse referencial. Fique bem tranquilo que eu tenho certeza que vocês vão ter isso muito claro no fechamento da nossa aula, no material complementar, no vídeo que a professora vai deixar para vocês assistirem no fórum. Então, nós vamos trazer essa referência, né? O que é moral? Quando a moral ela vem servir a ética? Nós percorrimos esse processo de construção. Vamos lá para o nosso slide, por favor, o quadro. Então, o que é moral, né? Aí a gente traz essa definição de Ford, tá? Definida como um conjunto de normas, valores, padrões que rege a conduta e as relações do homem em sociedade. Origina-se o momento em que o homem passa a ser membro da coletividade. Então, no momento que esse homem passa
passa a ser membro da coletividade, onde ele passa a viver em sociedade, em grupo, nessa coletividade, ele tem a necessidade de estabelecer, né, normas, valores, costumes, o que vem nortear esse padrão de ter uma sociedade ali que vá determinar alguns valores. E essa moral? O que determina essa moral? Vamos lá para mais um conceito. Esse conceito aí traz para nós, de Barroco, a moral. Ela representa um conjunto de valores legitimado pela tradição, pelos costumes. Grava bem essas palavrinhas aqui. Como correto, justo, bom. Então, o que é correto, o que é justo, o que é bom e para quem é correto? E o dever passa, então, a representar a própria garantia da liberdade, tá? Então, são palavrinhas-chave que nós vamos estar utilizando mais lá para frente. Pois a lei moral que o dever realiza tem sua origem nos costumes criados pelas instituições consideradas como a base da sociedade. E quais são essas instituições que determinam como a base da sociedade? Então, nós temos aí, legitimado pela tradição, pelos costumes. Então, o que é a tradição? São aqueles valores que vêm passando de pai para filho, de avó, quantas coisas que nós nos pegamos fazendo que nós nem entendemos muito bem por que nós fazemos, mas nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. Ele vem na tradição, são costumes, né, que vem relacionado nessa coletividade da sociedade, e ela vem diante, né, considerando o que é bom, que é justo, que é correto para as instituições na sociedade. E quais são as instituições que tem como base na sociedade? São a família, escola, igrejas e assim por diante, né? A comunidade. Então, nós vamos ter esses valores estabelecidos pelos costumes, pelas tradições. E aí nós vamos estar avançando um pouquinho quando vem a ser a ética. Então, nós temos essas relações, essas tradições, esses valores, esse comportamento desse ser social na coletividade. Aí nós temos a ética, entra em cena a ética. A ética, ela vem procurar explicar essa relação existente na sociedade, mas procurar trazer uma fundamentação, uma teoria que explica esse comportamento desse ser social. Então nós temos aí a ética trazendo a busca de uma ciência, um estudo científico, uma teoria que vem explicar essa fundamentação, né, esse comportamento desse ser social. Vamos lá para o nosso próximo quadro para falar dessa ética. A ética é a teoria, investigação ou explicação de experiências humanas, dessa relação desse ser social na sociedade, ou forma de comportamento dos homens, o da moral, esse comportamento dos homens considerado, porém, na sua totalidade, diversidade e variedade. Mais uma, a ética, ela tem, né, sua origem do grego, a moral é do latim, então já tem duas origens diferentes, designa a morada humana. O ser humano separa uma parte do mundo para ser moldado, para proteger, para colocar em condições de adequada. A ética como uma morada. Então, essa referência a gente tem em muitos autores. Então, o que vem? Tudo o que é referência para tornar essa morada humana, essa casa, vamos pensar assim, com mais dignidade, com mais conforto, com mais padrão. Então, tudo que vão construir, ela vem para construir essa morada humana com padrões determinados. Então, ela vai se construindo no processo histórico, né, da sociedade. Então, ela vem para busca dessa teoria para que ela venha fundamentar
e explicar e normatizar essa conduta humana, conduta do que é certo, do que direciona, do que é errado. Nós vamos aí avançando um pouquinho mais e colocando a moral, ela vem na relação dos costumes, das tradições, do que nós trazemos enraizado, e a ética vem fundamentar e explicar e a busca de uma teoria. E nós encontramos uma fundamentação dessa ética em vários autores, e é o que nós vamos agora passar, a função da ética. Por que serve a ética, né? Então vamos lá ver o que serve a ética. Pode colocar tudo aquilo que ajuda a tornar melhor, né, o significado da ética ainda. Acho que nós já colocamos tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja morada saudável, materialmente sustentável, psicologicamente integrada e espiritualmente fecunda. O próximo, a gente vem falar a moral a serviço da ética. Como assim a moral a serviço da ética? A moral, toda moral, ela tem que estar a serviço da ética, porque a ética, ela vai partir dessa relação desse ser social na coletividade. Ela vai buscar uma teoria para explicar essa relação. E por sua natureza, a moral se concretiza como um sistema fechado. A moral, ela não é aberta, ela não traz esse conceito de amplitude, de abrir, inovar, né? Então a moral geralmente ela traz, e aí que a gente precisa ter essa preocupação. Aí entra a ética assume essa moral para que ela não se feche, e quando ela se fecha, ela torna moralismo, aquela questão fechada. Então a moral, ela vem num sistema fechado. A ética, ela vai buscar explicar e não deixar que esse sistema se fecha, ela vai fundamentar e dar novas direções. E a ética, ela vem se construindo diante do que a sociedade vai se transformando, diante dos modelos que nós vamos nos encontrando, diante de contexto social, cenário político, econômico, social, e ela vem se desenvolvendo nesse processo. Voltando lá um pouquinho, por favor. A ética, ela respeita todo o enraizamento necessário de cada ser humano na realização de sua vida. Então, assim, o que está falando aí? Nós falamos que a moral, ela vem num processo ela vem no processo de costumes, tradições. A ética, ela respeita tudo esse enraizamento, mas ela vai procurar uma fundamentação e uma direção para que a gente possa transformar aquela morada humana, e chamando, quando a gente fala essa morada, pensa assim, a sociedade em si, essa sociedade num ambiente habitável, um ambiente confortável, um ambiente digno, um ambiente de respeito. Por isso que quando fala que a ética, ela vai tornar essa sociedade habitável, essa morada humana confortável, ela vai transformar essa morada, né, e vai determinar alguns princípios, ok? Voltando lá um pouquinho, hoje a gente tem bastante slide, tá? Mas as próximas a gente diminuiu um pouquinho. Eu trouxe mais esses conceitos. A ética, portanto, desinstala a moral. Por que ela desinstala a moral? Impedindo que ela se feche sobre si, aquilo que nós colocamos. A ética nos possibilita a coragem de abandonar elementos obsoletos de várias morais. Que são elementos obsoletos dessas várias morais? Vamos pensar aqui, né? O que nós podemos trazer enquanto conceitos que podem ser obsoletos da nossa moral? Quantas coisas que nós aprendemos que hoje a gente já mudou, já acredita que não é dessa forma, que já não é assim que se faz, não é assim que se educa. Quantas coisas que nós vamos transcrevendo, vamos mudando. Então tem coisas que impactam a sociedade, né? Até nesse vídeo que eu indico para vocês, do professor Mário Sérgio Cortella, ele coloca assim, que quando nós colocamos, a lei veio colocando a necessidade de usar o cinto de segurança,
esse cinto de segurança, se nós lembrarmos lá atrás, a gente andava sem cinto, tranquilo, por aí. A gente não tinha isso enquanto costume usar cinto de segurança. Então, o que era a nossa moral? Nós tínhamos lá a tradição que a gente entrava no carro, ligava e saía. Aí vem determinar um padrão, uma lei que determina que nós temos que usar o cinto de segurança. Nós tivemos que percorrer um período de adaptação, aceitação dessa sociedade para que a gente tivesse esse mudança desse hábito. Hoje, quando nós entramos no carro, acho que antes da gente ligar ali o carro, a gente já puxa o cinto de segurança. Passou a ser automático. Então, como nós mudamos esses conceitos? Então, através disso, entende? Então, a gente tem conceitos obsoletos que a ética vem para que impeça que a gente se feche nesses conceitos e não abra para a inovação. E se a gente pensar hoje, a sociedade passa por muitas transições. Muda conceito de família, muda conceito de sexualidade, muda tantos conceitos que hoje ainda a gente sofre um pouco de impacto nesse momento de transição. Mas esse processo ele vai se transformando e eticamente nós vamos assumindo que isso é digno, é respeitoso e transforma essa morada humana mais adequada para que a gente viva em sociedade. Certo? Bom, acho que tem uma atividade agora, né? E o que nós percorremos aí? Nós percorremos, nessa introdução da aula, mais a questão da ética moral, então eu deixo um momento para a gente refletir aí. Quais as diferenças que podem pontuar em relação à ética e à moral? Já voltamos com as contribuições de vocês, certo? Bom, voltando, a gente está aqui, teve esse tempo para a gente refletir. Hoje a gente faz essa reflexão tanto filosófica, um tanto reflexiva. E isso é importante, porque nós vamos chegar lá e fazer essa reflexão quando a gente falar desse nosso
nossa postura profissional, a importância da ética para o serviço social. Aí nós temos a contribuição de Votorantim, né, coloca assim, fale como exemplo a fala de quem não cola, como que é? Quem não cola não sai da escola, isso... Gente, olha, isso é grave, eu vou falar até um pouquinho mais na frente, a gente vai estar colocando a questão da cola, do compromisso. Hoje a gente ainda pega, eu finalizo, eu sou professora orientadora de TCC, a gente finaliza e encontra alunos ainda usando plágio, copiou, colou, isso é antiético, isso não dá para que a gente continue fazendo. Vocês estão no 5º semestre, por favor, já comece a policiar, já... Tem esse compromisso, esse princípio ético de fazer, de realizar o trabalho de vocês com compromisso, sem essa de colar, copiar, que isso já não dá mais para aceitar, né? Nunca deu, né? E agora principalmente. E aí nós temos Itaperuna, coloca assim lá, a moral se concretiza pelas proibições, obrigações formais. A ética atende às mudanças históricas sociais. Muito bem, é esse o processo que a gente tem que entender, que a moral vem dentro dessa, né, dessa tradição, dessa proibição, ou mesmo aceitação, mas aceitação daquilo que é certo. Né? E o que determina que aquilo é certo para a sociedade? Muitas vezes é certo para um grupo. Ok? Cuiabá, tá? Coloca lá, né? As alunas mencionam que a ética está relacionada com a lei, princípios, valores. A moral está relacionada com o senso comum, com os costumes. Por aí mesmo. Né? O que nós temos? Os costumes que vão direcionar. E o que é o senso comum? O senso comum é aquilo que a gente tem de comum na sociedade. Mas muitas vezes esse senso comum, ele passa um processo que ele passa também a ser comum o princípio ético. Quando esse princípio ele é embutido na sociedade, ele passa a ser um princípio ético, que muitas comunidades têm isso, com muito avanço na sociedade, é o que a gente espera, que a sociedade tenha esses princípios éticos. Ok, parabéns às alunas, e a gente avança um pouquinho na nossa aula, colocando essa fundamentação e a filosofia. Qual a importância? Vocês já tiveram disciplina de filosofia, vocês já tiveram esse conteúdo de filosofia, eu só trago o referencial da filosofia para que vocês entendam que a filosofia é extremamente importante, ela tem uma contribuição significativa quando a gente fala da ética enquanto uma teoria, que foi a filosofia que veio a busca dessa teoria, foi o primeiro a pensar nessa relação de uma teoria que explica essa relação desse ser social. Então a filosofia tem essa contribuição. Eu vou passar agora alguns slides rapidamente, nós não vamos nos aprofundar com esse conteúdo, porque, não passei a resposta da questão, voltando aqui, antes da filosofia, come barriga, como diz uma colega minha. Esse quadro aqui, que eu coloquei nesses 2 ou 3 slides, 2 slide, ele está no livro, no material de vocês. É um quadro, não vai pensar assim, nossa, a professora deu para decorar esse quadro. Não, eu coloquei esse quadro, deixei no slide, está no livro, no referencial, para que vocês tenha essa diferença, esse parâmetro de comparação, o que determina a ética, o que determina a moral. Então, para que fique um pouco mais claro para quando vocês forem estudar. Então, esses 2 slides, eles são mais a resposta da nossa aula atividade, que a gente não vai estar agora, pode passar, entra na filosofia. Então, fica aí de referência para vocês. E agora nós vamos falar dessa contribuição da filosofia enquanto a busca de uma teoria, de quanto explicar a ética. Nós vamos citar alguns autores aí. O primeiro que a gente traz de referência é Platão, né? Platão, quando ele veio lá explicar essa teoria da ética, ele definiu a virtude e a justiça como sendo conceitos eternos. Olha que
da alma e que o seu lado racional não deve controlar o seu modo de viver. Então Platão ele vem à busca da ética na filosofia, direcionando essa questão que a ética ela está relacionada com a virtude, com a justiça. Já, passa o próximo por favor, Aristóteles ele enumera 3 conceitos fundamentais na ética. Ele coloca a ética direcionada a uma virtude, quer dizer, eu tenho ou não virtude, o de justiça e de felicidade. Então, esses são padrões que Aristóteles coloca como princípios que vai determinar esse ser social enquanto princípios éticos. Já Darwin, quem não estudou, lá no nosso colégio, no colegial, no ensino médio, a gente já estudou essa evolução de Darwin, que ele coloca, tem essa referência da teoria da evolução. E aí Darwin ele também tem a contribuição quando vem trazer esse suporte teórico da ética, da chamada da ética evolutiva. Ele classifica a ética como ética evolutiva. Se a gente pensar, ela segue uma evolução histórica, certo? Mas não dessa forma que a filosofia colocava, baseado também no filósofo Herbert, para que a moral seria produto de certos hábitos adquiridos pela humanidade ao longo da evolução. Então ele fala que essa evolução traria essa referência. E a gente só pontuou esses 3 principais filósofos para que vocês entendam, tem essa referência, que a filosofia foi a primeira a busca de explicar, de trazer essa teoria da ética enquanto um referencial teórico, explicar essa conduta, esse comportamento desse ser social. Evoluindo um pouquinho, caminhando um pouco, nós vamos entrar aí também numa corrente que vem lá, de uma corrente filosófica, que traz uma linha de pensamentos. Por que nós colocamos esse momento agora? Que nós vamos falar do que determina o pensamento conservador e o pensamento crítico. E nós vamos falar muito lá, quando nós falarmos dos códigos de ética, de quando ele rompe com o conservadorismo, que quando ele passa a ter esse pensamento crítico. Então nós vamos estar... Então fica atento que sempre quando falar do conservadorismo, dessa referência crítica, da onde vem esse pensamento. Então nós temos aí uma linha do pensamento conservador. Se a gente pensar, o que é conservador? Não é difícil de definir, Quando a gente fala, você é muito conservador, você é muito... Então, assim, que referência que tem? É aquele que mantém enraizado, alguns costumes, preza pela essa tradição, preza esses valores, os valores que direciona, está vinculado, atrelado às tradições, ok? E quando a gente fala desse pensamento crítico, ele começa a fazer uma crítica a tudo que ele está vivendo. Ele começa a fazer o que é essa crítica? A crítica pela crítica? Não. É uma crítica, enrosquei aqui na crítica. É uma crítica pela reflexão desse comportamento conservador. Então nós temos aí 2 linhas de pensamento. Vamos lá para o quadro rápido. A gente praticamente é bem tranquilo esse conteúdo, tá? Bom, pensamento conservador, fundamento da liberdade, é a síntese entre a autoridade, olha aqui, e a ordem. Então ele vai preservar essa autoridade e a ordem, enquanto o dever significa a preservação dessa liberdade, a moral preserva um conjunto de valores, legitimando pela tradição, olha lá, pela tradição, pelos costumes, o correto, o justo e o bom. E o que é correto, justo e bom? Para quem é correto, justo e bom? Quando ele termina esse conservadorismo, quando a gente fala desse pensamento conservador, ele sempre vai ter essa referência do correto, do justo, do bom, mas justo e bom para quem? Quem é que vai determinar? Então tem um autoritarismo aí em cima, preserva uma tradição, um sistema fechado. Aí, voltando lá, por favor,
no nosso quadro esse pensamento crítico. Quando faz, aí a gente começa, essa palavrinha vai determinar muito para a gente entender a ética, a evolução da ética. Essa reflexão crítica da ética é de fundamental importância para o homem enquanto sujeito ético, pois possibilita, olha aqui, reavaliação de conceitos construídos socio e historicamente. Então a gente vem aí pensando em refletir, pensando já, tá, em trazer reflexão, em pensamento, em crítica, em pensar. Então já começa a romper e criticar o quê? Criticar esse conservadorismo. Então a gente tem uma linha de pensamento conservador desse momento e uma linha de pensamento crítico. Então temos uma atividade, a gente vai ter muitas atividades nas nossas aulas, tá? Para que vocês fiquem aqui conosco, tá? Vamos lá, qual é a diferença entre o pensamento conservador e o pensamento crítico a respeito da ética? Já voltamos com as contribuições de vocês.
Bom, dando sequência, eu gostaria de parabenizá-lo, mandar abraço. Tem Paulo que está pedindo para mandar abraço, que está sentindo excelente a participação. Eu estive agora no chat, realmente vocês estão de parabéns, estão participando, bastante contribuições. Não dá aqui para a gente apresentar todas as contribuições, nós elegemos algumas, mas eu quero deixar assim, que eu quero realmente que vocês dêem sequência na disciplina com esse espírito de participação, de reflexão. A nossa aula atividade vai exigir muito essa reflexão do que é essa ética na sociedade, para que a gente avance entendendo o que é ética nas profissões. Aí nós temos a contribuição de Itapetinga, da Bahia. Coloca ali que o pensamento conservador mantém os hábitos e costumes sem alterar. E o pensamento crítico reavalia esses conceitos e valores. É por aí, realmente está correta a contribuição. Esse pensamento crítico ele vai reavaliar. Quando ele faz uma reavaliação, quando a gente reavalia alguma coisa, algum conceito, a gente vai fazer uma reflexão do que é certo, do que é errado, do que é correto. Ok, tá de parabéns. Aí nós vamos para o Paraná, para Toledo. Nós temos a contribuição das alunas. As alunas respondem que o pensamento conservador tenta manter as tradições. A moral nega o novo. A moral ela tem uma resistência a aceitar esse processo novo. E já o pensamento crítico permite uma reavaliação, uma releitura dos conceitos. Por aí mesmo. Então, de parabéns. Esse conteúdo eu quero que vocês deixem guardadinho, que nós vamos estar retomando quando nós estudarmos o processo histórico dos códigos de ética, até onde ele vai manter esse conservadorismo na nossa profissão. Nós vamos falar bastante disso hoje. Nós vamos nos aprofundar na próxima aula e vamos estar... Quando a professora fala aquele pensamento conservador, e quando ele começa a fazer esse pensamento crítico, trazer essa reflexão para a profissão. Então, por isso que a gente coloca esse conceito já introduzindo. Agora, na sequência, nós já caminhamos um pouco, né, falando dessa ética na sociedade, conceitos de moral, da ética, né, esse pensamento, a filosofia, a importância da filosofia, esse pensamento conservador, o pensamento crítico, né, quando ele vai avançar. Agora nós vamos percorrer e falar da ética nas profissões. Quando nós temos essa relação da ética nas profissões, o que nós temos de referência? Pensando lá no processo histórico, e a gente tem essa referência, né, de quando nós falamos a ética, sempre que nós falarmos da ética, nós vamos estar remetendo a esse percurso histórico. Então, lá atrás, o sistema feudal das relações, lembra que nós falamos que a relação desse ser na coletividade, então tinha uma relação, e esse sistema começa a ser alterado, e nós vamos aí avançando num sistema de produção, e nós temos aí o sistema pré-capitalista, onde determina algumas relações de produção. Nesse momento, as relações são estabelecidas mediante a relação do trabalho, e essa relação do trabalho nesse período era a relação de produção, né? Quem produzia, né, quem estava nesse processo de produção, ele estava contribuindo para o sistema. Quem não produzia era considerado amoral, ele considerava como ele estava atrapalhando o processo. E aí o sistema vai avançando e a gente vai entrando na relação do capitalismo. Nós não vamos falar aqui de cada período do sistema, só para que vocês tenham isso, eles estudaram isso em fundamentos, em política sociais, vocês tiveram políticas sociais semestre passado, então vocês têm muito dessa referência. Então, nesse processo, começa a mudar as relações de trabalho. E o que determina esse ser social, para que ele viva na coletividade, ele tem a necessidade de estar inserido no meio de produção, e esse meio de produção é determinado pelo trabalho. E neste período de produção, aí vocês estudaram que tem o toyetismo, o fordismo, e aí vocês viram essa relação de trabalho em massa, né?
que determina essa produção em massa. E esse trabalhador, ele tem uma relação de produção. Vamos pensar, ele tem um processo de produção, ele tem um começo, um período e um fim. Esse fim determina um produto final. Esse produto final, vamos pensar num sistema de produção, é uma mercadoria. Essa mercadoria ou é um carro, uma televisão, um eletrodoméstico, assim por diante. Então tem uma mercadoria, algo concreto ali. E nós temos uma referência de profissionais que ele trabalha nesse sistema, e aí a gente fala da divisão sociotécnica do trabalho. Ele trabalha nesse sistema, mas ele trabalha de forma que é para manter essa força de trabalho em pé. Ele não tem uma mais-valia, ele tem uma relação de produção que mantém essa força em pé. Ele não tem um produto final, um carro, um eletrodoméstico, um prédio, né? Então, o trabalhador, nesse processo de trabalho, o que é a matéria-prima do trabalho dele? É o ferro, o cal, o cimento. E essa categoria de profissional, ele tem o seu, vamos pensar assim, a sua matéria-prima, isso deixando assim entre aspas, porque não é essa a referência teórica, mas para a gente entender isso, que essa é a vida. É a vida, deixar aquele indivíduo saudável, em pé no processo de produção. E quem são esses profissionais que trabalham de forma efetiva? Esses profissionais que trabalham nessa relação, eles são chamados profissionais liberais. São os profissionais que ele tem como diz a Yamamoto, uma certa autonomia no seu processo de trabalho. Ele vai trabalhar com vidas. Esses profissionais são os médicos, psicólogos, os advogados, assistente social, entre outros. Então vai trabalhar, nós não temos um produto final, mas nós vamos trabalhar nesse processo. E nós temos uma certa autonomia de definir, de delegar, de direcionar a nossa conduta profissional. E o que acontece se um médico erra um parecer, um diagnóstico? Falar em médico é fácil, vai falar, professora, o médico errou, o paciente vai a óbito, vai complicar o quadro. E um assistente social, se ele erra esse processo de trabalho, se ele dá um parecer errado, o que isso causa? Que impacto isso causa? Então nós temos aí um referencial que nós vamos entrar agora, que vai determinar a ética nas profissões. Então hoje nós vamos pontuar essa ética nas profissões. E a ética nas profissões, o que determina? Quem são esses profissionais? Bom, nós temos, próximo slide, tá. Já iniciamos com uma reflexão diante das profissões. Eu vou deixar um vídeo para vocês. Prestem bem atenção e respondam. Pense bem, que tipo de profissional é esse? Que tipo de profissão? Será que é um profissional? Vamos ao vídeo. A polícia já tem uma pista sobre o assassinato de um aluno da Universidade de São Paulo. Um dos jovens que teria participado do crime se entregou, mas Carla, ele saiu livre e rindo da delegacia. Rindo, Renata, que absurdo. Rindo e colocando a culpa na vítima. A história toda parece absurda e ainda mais a entrevista dada pelo advogado do acusado. Veja só. Irlan Santiago foi embora da delegacia no fim da noite. Estava ao lado dos advogados e não parecia muito preocupado com a própria situação. Ele foi indiciado por latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. Irlan disse que o estudante da USP foi morto porque reagiu. Se ele ficasse na dele tranquilo, sem reagir, ele não ia ter tomado bala. Irlan não ficou preso porque se apresentou espontaneamente e, segundo a polícia, é réu primário. Ele foi interrogado, confessou a prática do crime na presença do seu advogado, foi indiciado e, em função desta situação de apresentação espontânea, ele não será preso agora, ele tem o direito de permanecer em liberdade. Nós vamos, ao final do inquérito, requerer as medidas cabíveis já para prisão preventiva.
A vítima, Felipe de Paiva, tinha 24 anos, estudava na Faculdade de Economia e Administração e tinha comprado um carro blindado havia pouco tempo. O criminoso contou que Felipe não foi a primeira vítima a ser abordada na noite do dia 18 de maio. Antes, ele e um comparsa tinham tentado roubar o carro de uma mulher com deficiência, mas desistiram porque, segundo disseram, ficaram com pena. Foi quando viram Felipe. Na versão de Irlan, quem deu o tiro no estudante foi o comparsa, mas ele não revelou o nome do assassino. O advogado dele concordou. Uma regra de quem é do crime nunca entrega parceiro. Todo bandido tem ética. Você é um cara experiente na área criminal? Eu sei que você está fazendo essa pergunta simplesmente por fazer. Que você sabe que em todas as profissões tem ética. Eu acho que eu não entendi direito. Você também acha que não ouviu direito, né? Vamos ver de novo a entrevista do advogado Jefferson Badan. Uma regra de quem é do crime nunca entrega parceiro. Todo bandido tem ética. Você é um cara experiente na área criminal? Eu sei que você está fazendo essa pergunta simplesmente por fazer. Que você sabe que em todas as profissões tem ética. Em todas as profissões tem ética? Profissão de criminoso? Acho que não tem muito a dizer depois disso não, Renato. Não tem como expressar a nossa indignação, cara. Vamos deixar para lá, não tem como expressar. E a nossa indignação? Peraí, gente. Bandido é profissão? Nós estamos falando de uma relação de produção das profissões inseridas, da divisão sócio-técnica do trabalho. E aí fala esse vídeo, assim, daria para a gente comentar aqui uns 30, 40 minutos. Mas cabe a gente pensar, o que determina uma profissão? O que é uma profissão? Toda profissão tem ética, mas um bandido é um profissional? Claro que não. Não é essa a relação, o que determina um código de conduta, o que determina princípios éticos. Isso não é princípios éticos, tá? Isso não direciona a princípios éticos. Ele pode ter um acordo que determina, mas isso não é uma ética profissional. Da gente ficar indignado quando a gente vê. Eu vejo esse filme todas as vezes, já acho que é o terceiro semestre que eu uso esse vídeo, porque eu acho que ele traz muita mensagem para a gente pensar. O que vem a ser a ética nas profissões? Então nós vamos agora falar dessa ética nas profissões. A ética nas profissões, ela tem uma necessidade. Por quê? Quando a gente fala desse profissional liberal atuando no mercado de trabalho, atuando na divisão sociotécnica do trabalho, ele tem uma necessidade do quê? A necessidade do profissional, a necessidade do cliente, dessa relação com o cliente, é uma necessidade. A gente está aqui ainda falando da ética enquanto sociedade, enquanto profissional. Nós já vamos falar, você fala, professora, mas não fala cliente no serviço social. Calma lá, nós estamos ainda caminhando para a ética no serviço social, mas agora a gente está falando numa ética profissional enquanto todas as profissões. Essa ética profissional, ela vem direcionada com princípios que vão nortear, que vão regulamentar essa conduta. Porque quando a gente fala daquele trabalhador que tem uma produção e tem uma mercadoria pronta final, quando você vai avaliar se está bem feito, se não está. Quem produziu esse copo, quando ele chegou no processo final, tem um controle de qualidade, não é verdade? Hoje tem aí as normas, as ISOs, nem lembro mais quantas referências que tem, que vai normatizar o controle de qualidade. E quando a gente fala quem controla a qualidade desses profissionais que tem essa certa autonomia no agir, certo direcionamento e que pode dar um parecer, um procedimento, uma receita, um diagnóstico. Falamos de profissionais que dão diagnóstico médico, diagnóstico clínico, falamos de profissional que dá diagnóstico psicológico, diagnóstico social.
A gente vê aí o parecer, quando precisa-se de um parecer técnico, esses profissionais vão dar esse diagnóstico final. Quem vai controlar esse processo de qualidade? Então, há uma necessidade do profissional, bem como do seu cliente, bem como da sociedade, de transformar essa relação harmoniosa. Então, vamos lá para o nosso quadro, para a gente dar continuidade falando dessa ética profissional. Seria a ação reguladora da ética agindo no desempenho das profissões. Todas as profissões têm essa necessidade de ser regulada, tá? A ética profissional estudaria e regularia o relacionamento desse profissional com a sua clientela. Então, ela vai estar nessa mediação aqui dessa relação. A ética profissional, estamos nos referindo ao caráter normativo, até jurídico. Então, ela vai determinar normas e leis que regulamenta determinada profissão a partir de estatutos, códigos específico. Então, as profissões têm um código que vai normatizar. O agir se refere à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que devem assumir no desempenho de sua profissão. Então, nessa relação que a gente está falando aqui, nessa relação profissional, né, o profissional ele tem essa conduta regulamentada por um código de ética, pelo estatuto. Tem profissões que ainda não têm um código de ética definido, tem um estatuto, tem a lei. Nós temos um código de ética, temos uma lei que regulamenta a nossa profissão. Então, ela vem direcionar. Então, nós temos sim, quando nós falamos de princípios, e nós falamos lá, os princípios que nos norteiam na sociedade, os princípios que eu tenho como valor, então eu não posso confundir. E hoje a gente vê assim muito na rede social que as pessoas estão confundindo, né? Qual é meu princípio? Eu tenho princípios enquanto cidadão, enquanto ser, eu tenho princípios. Uma coisa que se confunde muito, e hoje está muito polêmico, a ética enquanto religião, enquanto princípios. Aí eu tenho essa ética que norteia, eu creio dessa forma, eu acredito dessa forma, eu tenho esse princípio. Eu pessoalmente tenho princípios, mas quando eu vou para a minha profissão, eu tenho que seguir os princípios determinados nesse código de ética, definido, estudado por uma categoria profissional. Quais são esses princípios que vão nortear? Eu não posso, em favor de uma ética, contrariar uma outra ética, né? Eu não sou a favor disso, então quando eu vou atender um indivíduo, um usuário, não vou atender bem, eu não vou respeitar. A gente tem que pensar que ele é um cidadão de direito. Existem leis que determinam e estabelecem direito, independente do que eu, Clarice, acredito como certo e errado. Não existe Clarice, assistente social, sei lá, cristã, sei lá, ou outras coisas. Enquanto profissional, eu tenho uma conduta a ser respeitada, direcionada nesse código de conduta, ok? E a nossa relação, é claro, ela se faz nessa relação homem versus trabalho. Essa relação que direciona os valores que nós vamos determinar enquanto fundante do código que vai direcionar as profissões. Nosso próximo slide fala dessa relação do homem, né, versus trabalho, que é essa relação desse onto criativo, esse ser, né, o homem enquanto sua criatividade, esse é o ser que cria o próprio ser, e essa criação ela se efetiva através das relações de trabalho, e vai estabelecer esse trabalho o primeiro ato histórico pelo qual podemos distinguir os homens dos demais animais. Então, o primeiro referência histórica que o homem busca se agrupar, ela se relaciona a essa relação do homem versus trabalhos, né?
é o de pensarem, mas de começarem a produzir os seus meios de vida. Então ela vem, quando ela pensa nessa relação na coletividade, porque ela vai à busca de produzir os seus meios para sobreviver. Então essa relação do homem com o trabalho, ela é antiga, ela vem lá atrás. Certo? Bom, e o que a gente tem quando a gente fala, o próximo também ele vem fechar aqui, o que é barroco fecha, é uma das referências que a gente vai estar utilizando muito, essa relação do homem versus trabalho, é a relação social, são construídas na medida em que o homem se insere no processo de trabalho. O trabalho define esse novo ser, a base ontológica primária da vida social. Então, quando a gente fala dessa relação da ética nas profissões, é porque o homem, ele tem uma necessidade, ele é o ser que se relaciona na busca de criar meios de sobreviver. E esse meio de sobreviver vem definindo na relação efetiva do trabalho. E em cada sistema, o nosso sistema capitalista que nós temos, ele tem um processo de produção. E essa relação se dá no mecanismo do que a gente se relaciona no momento do homem versus trabalho. E essa relação que nós temos que ter os princípios que vão nortear. O que eu posso, o que eu devo, qual é a minha conduta que determina esse meu agir, né? E esse meu agir, ele tem que estar direcionado à qualidade, né, daquela morada saudável, essa morada trazendo para a sociedade de forma harmoniosa. Então, essa relação determina uma sociedade saudável, uma sociedade onde que são estabelecidos parâmetros que determinam essa relação de produção, né? E aí a gente pode perguntar, professora, mas que ética vai permear a relação de produção? Que ética que permeia, né? Quando a gente vai direcionar, que nós, independente do que a gente vê de atropelos, de exclusão que nós vivemos e trabalhamos e vamos estar direcionado a atender as pessoas em vulnerabilidades, excluídas e sem acesso ao trabalho principalmente, mas quando a gente traz a referência da ética profissional e o nosso foco é ética nos profissionais que são direcionadas por um código de conduta, que são os profissionais liberais. E quando eu perguntar para vocês, se a professora perguntar na prova, o assistente social é um profissional liberal? O assistente social é um profissional liberal. Ele tem uma autonomia em ter uma conduta, de direcionar o seu trabalho. Claro que ele está vinculado a uma instituição, né? Nós temos a instituição que nos contrata, aí a Yamamoto coloca uma relativa autonomia, porque tem um compromisso institucional, mas nós podemos direcionar a nossa conduta, e é isso que nós vamos estar trabalhando. E quais são esses valores? O que determina valor? Isso é muito sério e isso também nos cobra muito. Que valor que permeia o meu compromisso? Que valor que eu tenho? Quando a gente fala que valor é esse? Vamos lá falar desse valor, né? O que determina esse valor? Né? Não é o valor monetário, também, se a gente pensar em valor, mas a gente, quando fala em valor na ética, é tudo aquilo que contribui para explicar e para enriquecer o ser genérico do homem. Então, voltando lá, é tudo que eu tenho para enriquecer esse ser genérico, entendendo como ser genérico o conjunto que constituíram a essência humana. Que essência humana é essa? Que essência humana é essa? Então nós temos aí, então, tudo aquilo que vai agregar, que vai contribuir para tornar agradável, harmoniosa, esse ser genérico do homem, ele vai ser um valor estabelecido e aceito, ok? Caminhamos mais um pouquinho da disciplina,
fizemos a introdução da ética nas profissões. Vou deixar um momento para vocês trabalharem também. Estou cansada, né? Falando bastante, correndo aqui um pouquinho da disciplina. As outras aulas a gente vai fazer um pouquinho mais interativa, mas hoje a gente está introduzindo mais esses conceitos. Agora eu vou deixar uma atividade para que vocês pensem conosco. Vamos lá, atividade? Por que ética profissional é importante para a atuação profissional do assistente social? Já voltamos.
Bom, agora é esse o nosso desafio, esse vai ser o nosso avançar da nossa disciplina, é falar da ética no serviço social, a importância da ética no serviço social, da gente ter claro que ela vai, eu até brinquei na mesa redonda, os professores riram, eu falei assim, nossa, a disciplina de ética é a mais importante. Não, não é que seja a mais importante, né? Todas as disciplinas vão sendo integradas, elas somam, elas vão se complementando na formação do aluno, com certeza vai trazer esse referencial. Mas quando a gente fala da importância da ética, essa postura assumida pelo profissional, essa postura precisa ser já nesse processo de formação, já no campo de estágio, já nesse momento de que vocês vão percorrer esse processo. Ok? Então nós precisamos ter isso claro. E assim, tô feliz nesse primeiro momento, tô muito contente mesmo com a participação, com as contribuições. Agora a gente vai colocar algumas contribuições, mas estão todos de parabéns pelo processo de contribuição. Aí nós temos de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, coloca que, solicita um abraço. Opa, vamos mandar um abraço pro pessoal, um grande abraço aí pro Rio, para Nova Friburgo, um grande abraço para todo o pessoal que está participando e vamos lá para Seabra, Bahia. É importante porque norteia as nossas ações por lidarmos com casos diversos, com risco social também para garantia de direitos. Leva em consideração a questão do sigilo. Olha, poucas palavras pontuou muitas coisas que nós vamos nos aprofundar nesse processo. Em 5 semanas nós vamos aprofundar. Nós trabalhamos com risco social, garantias de direito, sigilo. O que vem a ser sigilo? Nós vamos nos aprofundar no momento e fazer uma reflexão desse sigilo profissional. Paragominas, nós temos uma outra contribuição aqui colocando para nós, também um grande abraço para o Polo, porque não podemos fazer o nosso agir profissional, nossa conduta profissional de qualquer forma. Quando a gente fala esse qualquer forma, a gente cai no senso comum. Vocês estão trazendo um referencial e não age de qualquer forma. Temos que seguir determinadas atitudes construídas ao longo do tempo. Então é esse longo do tempo que é importante que nós vamos percorrer. Então na próxima aula nós vamos fazer um processo histórico. E para que vocês entendam que o nosso agir ético, ele foi construído ao longo do tempo. Então tá muito boa a contribuição. Então a gente tem que entender essa ética construída historicamente, para que a gente chegue nesse momento e entenda por que a gente determina alguns princípios. Aí nós temos Bocaiúva, de Minas Gerais, coloca aqui porque lida com os mais íntimos do ser humano. E as pessoas passam confiança do que está acontecendo e temos que passar credibilidade, confiança, respeito e para termos de ter conhecimento de que informamos esse usuário. Também falou algumas palavrinhas-chave aí, certo? Então, a gente está colocando assim, esse comprometimento, a gente lida com o mais íntimo, com a vulnerabilidade, nós vamos deparar com situações. Até hoje, eu tenho 20 anos de profissão e até hoje me surpreendo com algumas situações que a gente depara no nosso cotidiano profissional. Então vão ser situações N que nós vamos precisar ter uma postura ética, um compromisso, um respeito por esse usuário que vai chegar e vai se expor diante de nós, vai abrir a sua fragilidade. E é isso que nós vamos precisar trabalhar e fundamentar o que a legislação profissional nos traz como princípio, como postura, como atribuições, ok? Bom, ali a última, um abraço para Coxins, um abraço para Coxins, um abraço para todos vocês. Eu estou muito feliz de começar essa disciplina com vocês com tanto comprometimento. Na sequência, então, nós vamos começar a falar dessa ética no serviço social. Ética no serviço social. Então nós começamos a introduzir esse conteúdo, né? Agora, 5 minutos para encerrar. Então a gente começa a introduzir esse conteúdo. O que nós temos aqui?
atuar através de políticas públicas, vocês já viram esse referencial, empresariais, de organização da sociedade civil em movimentos sociais. Essa é uma área de atuação do serviço social, é o campo de atuação. Ele tem uma formação intelectual e cultural generalista. A gente não sai aqui assistente social da saúde, da educação, a gente tem essa formação generalista. Crítico, nós vamos ver o que vem a ser esse crítico das relações sociais e do mercado de trabalho, regida pelas normas, e aqui a gente vai estar trabalhando com o Código de Ética, né, e a Lei da Regulamentação. Tem também, né, que é uma das referências quando a gente fala, as diretrizes curriculares. Nós não vamos trabalhar com as diretrizes curriculares que o professor Paulo aborda mais na disciplina de fundamentos. Então, nós vamos trabalhar com o Código de Ética e com a Lei da Regulamentação, certo? E o que é um Código de Ética? A gente fala tanto em Código de Ética, vamos lá para o próximo slide. Código de Ética. Então, ele estabelece direitos, proibições, honorários. Nosso Código de Ética não estabelece os honorários, mas são as sanções disciplinares, deveres profissional, a ética em um eixo central da condição de sobrevivência atual da regulamentação das profissões. Então, é uma normativa. Então, o Código de Ética, ele determina essa normativa das profissões, ele vai determinar direitos, deveres, ele vem normatizar a profissão, sanções, proibições, então ele vai determinar toda essa normativa, né? Então vamos lá, mais uma reflexão para vocês, a ética, em que momento na profissão de serviço social? Já voltamos, rapidinho, tá? Bom, Coxins já colocou aqui, tá atento, né? Coloca aqui, a ética profissional é essencial na profissão do assistente social e deve embasar todo o processo de intervenção profissional. Então vamos lá? Finalizando a nossa aula, eu deixo umas reflexões para a gente pensar. Em que momento da profissão nós vamos pensar na ética, né? Então, é importante a gente pensar até mesmo antes da escolha da profissão. Por quê? Porque nós temos que saber, antes de escolher, percorrer um curso de serviço social, você precisa se identificar, buscar conhecer. Ah, eu não gosto de lidar com gente, eu não gosto de falar, eu não gosto disso. Para aí. Então, precisa pensar, então, até mesmo antes da escolha. No momento da escolha da profissão, na formação, vocês estão percorrendo esse processo de formação da área de atuação, no campo de estágio, olha aí que a gente está pontuando, quando nos formamos, lá naquele momento bonito, lá que a gente coloca a beca lá, e ali há um juramento. Esse juramento é um juramento que significa uma adesão ao compromisso com a categoria profissional. Os códigos de ética, eles passam por diferentes profissões, né? Uma outra reflexão que a gente deixa aqui, a reflexão ética sobre a profissão demanda uma análise do seu significado, preciso ter essa análise do seu significado na divisão sócio do trabalho e no processo de reprodução das relações sociais na sociedade capitalista. Finaliza aí pensando, através da ética, o assistente social adquire a identidade da profissão. Os códigos de ética profissional, apesar de serem um conjunto de regras e normas, eles não conseguem garantir que os profissionais farão o que nele está estabelecido. A escolha é nossa, a liberdade é sua. Então, o que nós finalizamos com essas reflexões? Que a escolha é nossa, nós escolhemos. Ninguém nos obrigou a ser assistente social
Pelo menos eu nunca fui obrigada a assistente social. Amo, sou apaixonada pela profissão. Ninguém me obrigou e acredito que vocês não estão sendo obrigados a fazer um curso. A escolha, vocês têm a liberdade de escolher. E a liberdade de escolha requer o comprometimento nesse processo de formação, e depois com a profissão, com a categoria profissional. Estamos finalizando esse nosso primeiro encontro, vamos para a nossa aula atividade daqui a alguns minutos. Tem um texto de apoio que nós vamos estar discutindo, fazendo uma reflexão, e nós vamos estar algumas questões, algumas dúvidas que ficarem pendentes, que nós não podemos responder, alguma questão pendente, nós vamos estar respondendo no momento da aula atividade. Então, por enquanto, estamos finalizando esse primeiro momento da nossa atividade. Até breve, nos encontramos na atividade, ok? Boa noite a todos e todas.